Ô turma, a gente sabe que domingo agora é Dia das Mães. Em uma celebração tão importante, o Fala Minas tem um tema muito bacana: a necessidade de dedicar um olhar profundo sobre a saúde integral da mulher, compreendendo que cuidar de quem cuida é uma prioridade na saúde emocional e física de toda a família. Segundo um relatório feito sobre a saúde da mulher brasileira, que reúne dados que analisaram desde a sobrecarga de trabalho, insegurança financeira, o esgotamento mental e físico causado pela economia do cuidado, ao menos 38% das mulheres são as únicas provedoras dos próprios lares e em torno de 45% apresentam algum transtorno relacionado à saúde mental, como ansiedade e depressão. Para falar sobre esse tema tão necessário, eu vou conversar com a Genevieve Cruvinel, que é mentora em vida saudável, escritora e terapeuta. Seja muito bem-vinda ao Fala Minas. Obrigada pela participação. Um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Genevieve, vamos lá então. A saúde da mulher vai muito além de um corpo físico saudável, né? Com certeza, né? Interessante como os últimos anos têm sido pautados aí pela busca do corpo, né? Pela busca da imagem, pela busca dos procedimentos estéticos e a comercialização disso como se isso fosse saúde, quando na verdade é bem distante a realidade, né? Saúde, ela integra as nossas 7 áreas da nossa vida: a saúde familiar, a saúde relacionada aos nossos relacionamentos, saúde emocional, saúde mental, saúde física também corporal, saúde financeira. Então, para que a gente esteja num estado de equilíbrio e verdadeiramente vivenciando uma vida saudável, a gente precisa encontrar aí caminhos em todas essas áreas e um equilíbrio para que a gente possa levar a vida adiante com um olhar e uma experiência de vida mais leve e saudável. No Brasil, assim como no mundo, a diversidade, né, de oportunidades em relação das mulheres e dos homens, a desigualdade ainda é muito grande. E a gente vê pelas pesquisas, né, o quanto que a sobrecarga feminina gera danos à saúde feminina e gera doenças crônicas, gera situações de saúde que seriam prevenidas se essa mulher tivesse, por exemplo, mais tempo para o autocuidado, precisasse se desdobrar menos com tantas tarefas acumuladas, né? São muitos papéis para dar conta. Correto. Indo nessa linha de pensamento, Genevieve, nessa pegada, a gente sabe que nós mulheres sabemos que é uma tarefa muito difícil cuidar da família, ter uma carreira, conciliar tudo isso. Às vezes já tem filho, às vezes precisa cuidar da mãe, do pai, do irmão, ainda tem essas outras necessidades. Eu queria ver com você como que a gente consegue conciliar essa rotina junto com o autocuidado. Tem um caminho? O que eu posso fazer para conseguir isso? É bem importante, primeiro, a pessoa se perceber nesse lugar. É bem interessante como as mulheres na nossa sociedade ainda são educadas para cuidar, né? Para servir. E não há nenhum problema em cuidar e servir, mas há um problema quando isso gera uma sobrecarga e não sobra tempo para essa pessoa existir. Então ela passa a viver num mecanismo de sobrevivência. Ela come quando dá tempo, ela bebe água quando dá tempo, ela dorme quando dá tempo, ela faz os exames se der. E esse baixo autocuidado vai gerar inclusive uma redução na expectativa de vida. E aí quem cuida de quem cuida quando essa pessoa adoece? Então a primeira coisa é a conscientização, a gente se questionar se a gente está doando 100%, o que está sobrando para que a gente esteja saudável, para conseguir continuar desempenhando os papéis tão fundamentais. Eu, como mãe, como empresária, como profissional da saúde, como filha, como desempenho 1000 funções também. Mas a partir do momento que a gente entende que a nossa saúde ela é primordial para que a gente consiga entregar o melhor para o outro. Se você estiver adoecido, você não vai conseguir entregar o seu melhor. Então, a mudança do paradigma, né? A mudança da crença de que você precisa se sobrecarregar até ter um burnout, que era uma doença que não existia até pouco tempo atrás e hoje aumenta vertiginosamente, principalmente em relação às mulheres. A gente não entender que é preciso parar e reorganizar toda a rotina, terceirizando, dividindo com a família, conversando com seus pares para que seja feita aí uma gestão mais justa do dia a dia, tanto da rotina da casa quanto da rotina do cuidado com os filhos.
e priorizando mesmo, sabendo que se você parar para se cuidar 1 hora por dia, a louça, o trabalho, os filhos, o esposo, tudo isso vai sobreviver a essa 1 hora. Mais a ansiedade de não se permitir parar que faz com que a gente não consiga encontrar nem essa 1 hora para colocar na nossa rotina uma respiração consciente, uma meditação, uma caminhada, um alongamento, para a gente levar a nossa água, beber água, coisas tão simples, né? É interessante perceber que são essas coisas tão simples, mas tão fundamentais, que levam, por exemplo, à predisposição para doenças cardiovasculares, para a estafa, para a depressão. É muito importante até, Genevieve, porque, por exemplo, a gente sabe que tem que lidar com tudo isso, só que um fator que sempre chama a atenção é a cobrança. Não às vezes a cobrança de nós mesmas, né, com a gente mesma, mas sim a cobrança dos outros. Quantas vezes, eu tenho certeza quem é mulher e está me acompanhando, seja aqui da nossa equipe, seja as nossas telespectadoras, quantas vezes a gente já não ouviu: ah, mas você consegue, ah, mas você é capaz, ah, mas você consegue ir lá dar banho no seu filho, alimentar ele, depois sair, depois levar para a escola. Gente, pode ser até que a gente consiga, mas é complicado, porque a mulher ela tem que gerenciar tudo isso. A gente ainda é cobrada por isso e muitas vezes as mamães que não trabalham não ganham nada dentro de casa, dependem totalmente do marido, então elas precisam dar conta. E é importante também falar sobre a rede de apoio. Tem bastante, assim, colega de trabalho que eu tenho que às vezes não tem rede de apoio. Aí, Genevieve, como que faz? Não só nesse quesito da cobrança, mas como administrar ali a minha rotina se eu tenho só a mim mesma? Às vezes meu marido trabalha o dia inteiro, como que eu posso? Tem algo que eu possa fazer para amenizar? Eu levo minha filha, meu filho para a escola, nesse meio tempo eu consigo fazer isso? Como que é mais fácil administrar essa rotina quem não tem rede de apoio? É bem importante, né, nós mulheres principalmente, que a gente comece a olhar para outras mulheres como a nossa rede de apoio. Não só esperar essa rede de apoio, por exemplo, da família. Então, por exemplo, quando eu me mudei para São Paulo, que eu moro aqui já tem 10 anos, eu vim sozinha, sem família, e me integrei com uma comunidade de outras mães que estavam na mesma condição, onde a gente acabou se auxiliando ali naquele princípio de precisar, às vezes, buscar um filho na escola fora do horário, de ter esse apoio, esse suporte. Então, nós podemos criar esse movimento. Procure na sua comunidade, na escola do seu filho, as pessoas com as quais você se identifica em relação aos seus valores e propósitos. Faça esses vínculos, esses laços, porque juntas a gente consegue fazer um movimento individual, coletivo, em todos os lugares onde nós estivermos, para que a gente se fortaleça em conjunto, onde um apoia o crescimento da outra. Então, buscar redes de apoio não só na nossa família, mas também com grupos de mulheres. Às vezes, algumas religiões também têm esses grupos de mulheres, pode ajudar. Então, a gente precisa primeiro sair do cercadinho de achar que a rede de apoio são só os nossos pais ou pessoas muito próximas. Assim, a gente já consegue olhar para o mundo com uma visão de compartilhamento. Uma criança é responsabilidade de toda uma sociedade, a gente é dependente da educação, a gente é dependente de outros fatores. Então, a gente pode sim compartilhar esse criar da nossa sociedade, dos nossos filhos. Então, a mudança da perspectiva para que a gente, ao invés de olhar para as cobranças que chegam, de que nós temos que dar conta, a gente começa a olhar para como eu vou gerenciar esse tempo que eu tenho e esse recurso que eu tenho, como que eu posso ajudar aquela mãe do amiguinho que sempre chega atrasada, por exemplo, não consegue pegar. Será que eu consigo? É meu caminho? Posso deixar essa criança na casa dela? Será que aquele dia aquela mãe também não pode me auxiliar? Hoje eu levo na festinha, outro dia alguém leva, combina com o pai. Então a gente muitas vezes fica sobrecarregado porque a gente não foi ensinado nem a estabelecer limites, a gente foi ensinado a aceitar essas cobranças como imposições e a gente também não é ensinado a olhar para a vida sob uma perspectiva da oportunidade. Então a gente pode sim achar oportunidades maravilhosas de integração dos nossos filhos. A gente pode achar na nossa comunidade, por exemplo, um dia, tanto a comunidade local, a prefeitura, o governo ou mesmo o particular que ofereça um curso para o nosso filho adicional, onde a gente tem aí uma tarde, por exemplo, que a gente possa fazer outras coisas.
a gente tem que sim buscar soluções. Não vai ter a solução imediata de que a sobrecarga não vai existir, porque a tarefa da criação de uma criança ela é contínua e pela nossa estatística, no Brasil fica quase que 70% sobre as mães e as mulheres, essa necessidade do cuidar. No entanto, enquanto a gente não aprender a delimitar limites, colocar limites, a delimitar os nossos espaços, a dizer não e a buscar ajuda, sabe? Muitas vezes a pessoa fica guardando, eu vejo muito pelos pacientes, por meses, por anos, aquela mágoa, aquela angústia, aquela ansiedade, aquele peso, até chegar a um burnout, uma depressão, uma síndrome do pânico, ou uma doença crônica, quando ela poderia ter comunicado com as pessoas ao redor. Então, a mudança da cultura é o fundamental para a gente conseguir abstrair da sobrecarga, senão o que acontece? Eu mudo a minha rotina e aí daqui a um tempo acontece algo e eu abro mão novamente da minha rotina saudável. Eu tenho que inserir uns 30 minutos de exercício, uns minutinhos de meditação, posso fazer meditações guiadas com fone de ouvido no caminho, posso ouvir coisas que nutram a minha mente, que alimentem. Fazer a terapia é muito importante para você ter com quem dialogar e abrir dessa caixinha da ansiedade, do peso materno. Mas se a gente não mudar o paradigma da nossa mentalidade, da nossa sociedade, é uma coisa que se retroalimenta, entende? Falo que quando nasce uma mãe, nasce a culpa e a sobrecarga junto. E é comprado esse pacote e não é discutido. Como que a gente faz, então, para tornar a maternidade algo mais leve? Foi algo que eu pus em prática nos últimos anos. Eu tenho 3 filhos e a minha filha mais velha tem 15 anos. E super funcionou e hoje eu ensino para outras pessoas. Como que a gente torna a nossa vida mais leve com os recursos que a gente tem. Então, cada um vai ter uma realidade. Tem pessoas que têm que sair super cedo, pegar um ônibus lotado, levar o alimento, deixar o filho na escola. Com certeza é uma realidade muito mais difícil do que aquela pessoa que tem um funcionário, uma rede de apoio, o filho está numa escola particular, um horário mais flexível. Mas dentro da sua realidade existem sim ferramentas para você otimizar o tempo e incluir dentro da sua rotina. O autocuidado, mesmo que você possa começar aí pelos 15, 20 minutos que você despende na internet, por exemplo. Com certeza. E perdão, Genevieve, o que acontece? A gente sabe, indo nessa pegada, que as mulheres, nós temos ciclos hormonais. Correto? Não adianta vir... Gente, assim, eu não posso falar do homem porque eu não tenho lugar de fala, mas eu já ouvi muito. Nossa, fulaninha tá nervosa hoje, deve estar de TPM. Ai, nossa, minha mulher tá louca porque ela tá de TPM. Gente, não é bem assim, tá? Vocês karma aí que não é desse jeito. Só que a mulher, quando ela tá passando por esses ciclos hormonais, aí soma a sobrecarga, o cansaço, o estresse, a ansiedade, a depressão, qual o impacto disso, ainda mais pela falta de respeito da sociedade, com a mulher que tá passando por esses ciclos que são completamente naturais, são do nosso próprio corpo, nós não temos culpa disso, nós nascemos assim. Qual que é o impacto disso pra frente, quando a gente já soma todos esses problemas com o nosso ciclo? Isso é uma somatória que tem gerado muitas doenças sérias e a depressão, a tentativa de suicídio tem aumentado muito no nosso país, né? É uma coisa preocupante, assim. O burnout também, como eu mencionei anteriormente, a gente não ouvia falar disso há 10, 15 anos. Hoje muitas pessoas tendo que se afastar até do trabalho por ter chegado num estágio de esgotamento físico, mental e emocional tão grande que não consegue mais dar conta da realidade. Então, o impacto da mudança hormonal, ele vai ocorrer em maior grau, menor grau, a depender da realidade dessa mulher e também da fisiologia, né, única, que cada um vai ter aí o seu processo. No entanto, é bem interessante a gente pensar que nesses períodos de alteração hormonal, a gente precisa ainda mais dessa gestão da nossa agenda. E é muito importante que a mulher aprenda a fazer a sua própria agenda. Às vezes a pessoa pensa que ela tem que ser uma empreendedora, que ela tem que ser alguém que, não sei, tenha um cargo que especifique que ela tem uma agenda, mas é importante que todos nós aprendamos a ter essa organização da nossa agenda, e mulheres principalmente. Essa é uma ferramenta da neurociência. Primeiro, para que a gente não se sobrecarregue. Você anotando tudo aquilo que você se compromete a fazer, você toma dimensão
de que se você consegue realmente desempenhar aquilo ou não. Existem muitas pessoas que têm a expectativa de fazer 40, 50 coisas em um dia, quando o tempo, a realidade, propõe que a gente não consiga. Isso leva o que? A ansiedade, a sobrecarga emocional, ao choro, ao desequilíbrio. Piora os sintomas da TPM, inclusive, piora o sono, piora a questão hormonal, porque quem dorme mal acorda com bom humor, afetado por diversas questões neuroquímicas. Então, organizar essa agenda. Se no seu período ali menstrual você sabe que você ficará mais sensível, que você terá certas questões que são naturais do nosso organismo, proponha que naquela semana você abra mão de certas coisas, abra mão de fazer outras coisas. A organização da nossa vida depende de nós. Para quem nunca fez, para quem nunca disse não para certas coisas, para quem nunca disse não para demandas que não estão te trazendo nada, mas estão te levando à sua saúde mental, fica difícil no início até pensar. Então é importante começar com um caderno, anotando tudo que você faz e já cortando ali de antemão tudo aquilo que não é necessário, porque a sobrecarga com o ciclo menstrual vai gerar muitos desequilíbrios. Tem pessoas que entram em ciclos de ansiedade tão profundos que acabam precisando de medicação. E no final das contas, não é que essa pessoa ela tenha um problema, um transtorno psiquiátrico. Na verdade, ela tem uma má gestão da vida como um todo. E essa sobrecarga, quando a gente aceita isso dentro da gente, essa cobrança, a gente piora muito o nosso desequilíbrio hormonal. A nossa mente, ela se regula pelas nossas emoções, mas as nossas emoções são criadas pelos nossos pensamentos. Então, os pensamentos vão criar emoções que vão criar químicas cerebrais, que vão criar a qualidade de vida, a qualidade da experiência de vida que eu tenho. Então, a gestão, novamente, é o mais importante, a mudança da consciência. Tomar para si o protagonismo da própria vida, entendendo aquilo que você faz porque você quer, aquilo que você faz porque você ainda precisa fazer, mas você pode traçar um plano de mudança, e aquilo que não é prioridade, que você está fazendo só porque estão impondo. Só fazendo isso pode ter certeza que vai sobrar um tempo que às vezes a pessoa nem sabia que era possível que sobrasse para o dia a dia dela. Dicas importantíssimas, doutora Genevieve Cruvinel, mentora em vida saudável, escritora e terapeuta. Muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas muitíssimo obrigada, viu, pela explicação, pela sua participação aqui no Fala Minas. Eu que agradeço. Bom, somos todas mamães, sou mamãe também. Eu sei que é uma tarefa árdua, mas vale muito a pena. Educar é criar para o mundo, é colocar no nosso mundo um legado de amor, um legado de valores, um legado daquilo que você acredita. Então, dê o seu melhor, mas para que a gente entregue o melhor para o outro, a gente também precisa estar bem dentro da gente. A gente só consegue entregar o que a gente tem dentro. Então, se cuide, esteja saudável, comece aos pouquinhos, busque pequenas ferramentas, pequenas técnicas, que aos poucos você vai ver que a sua vida melhora consideravelmente, sem todo esse peso que você vem carregando aí. É possível ter uma vida leve e saudável.